Paz de Cristo, pessoal. Me chamo Darlan. Esse é o mais novo episódio de Escrituras do Café. Dando sequência, né, sobre a introdução que a gente fez do texto de Apocalipse 20, a gente combinou que ia trazer alguns convidados, né? O primeiro a tratar sobre o assunto é o Pedro, seminarista, membro lá da Presbiteriana do Kairos. A gente vai desvendar um pouco, né, a visão que ele vai trazer do pós-milenismo. E é isso. Fala pessoal, graças a paz. Pedro, seja muito bem-vindo. Espero que você consiga aí nos ajudar, contribuir com o público e para a gente também, tá aprendendo um pouco mais aí sobre a visão pós-milenista. Fica à vontade para entrar no tema, fazer a introdução, se apresentar também. A gente vai fazendo perguntas no decorrer aí do assunto. Vão ser várias perguntas. É um tema bem interessante. Então, assim, pode ficar à vontade, tá, cara? Obrigado. Eu sou Pedro, eu sou seminarista, faço seminário no Instituto Reformado Santo Evangelho, né? É um instituto, um seminário online, mas é muito bom, muito completo. Tô lá, antes eu fazia por um outro seminário, mais batista, então, pela conveniência, né? Pode ser presbiteriano, optei por fazer essa troca. Então, já tô lá desde novembro, uns 5 meses mais ou menos, indo pro sexto. Hoje já faz, pro sexto mês. Estou gostando bastante, tem me abençoado muito, né? E fui convidado, muito feliz, falar sobre um tema que eu gosto bastante, que é o pós-milenismo. Desde quando eu comecei a estudar escatologia, eu me identifico com essa visão, né? Eu posso entrar na introdução, né? Assim, eu comecei a estudar escatologia por aquele livro, eu ia até trazer aqui, que eu acabei esquecendo. Escatologia, a polêmica em torno do milênio, do Millard Erickson, né? Que é um livro bem introdutório, mas eu acho que é bem completo, que ele abrange as 4 visões sobre escatologia: o amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo histórico, dispensacionalista e algumas correntes de interpretação, né? Você tem aí preterismo, futurismo, historicismo e idealismo. E aí você tem uma quinta visão, que é mais recente, o livro do Millard não abrange, que é o que é uma visão mista. Bem esquecendo, me fugiu o termo. Ecletismo. É uma visão eclética, né? Então ele tenta pegar todas as outras visões e interpretar o texto bíblico à luz de cada uma dessas visões. Então, nesse texto aqui, ele parece mais historicista, então se cumpre várias vezes durante a história da igreja. Seja que ele é preterista, então ele se cumpre ali naquela ocasião em que foi escrito. Ele é idealista, então aqui o texto ele não é literal, ele tem uma questão mais simbólica. Ele é literal, pode ser entendido literalmente. Enfim, e aí, estudando, né, um pouco, você navega ali por todas as correntes escatológicas. De início, confesso aqui, eu era muito voltado para o milenismo. Por conta do Augusto Nicodemos, né? Claro. O reverendo Hernandes Dias Lopes. Aí você vai assistindo algumas pregações, lendo os comentários, né? Lendo coisas que eles escreveram. E aí você tem um pouco daquela visão. Só que eu cheguei à editora Monergismo. E a Monergismo, ela disponibiliza muitos artigos muito bons. E eu comecei a ler sobre pós-milenismo. É tanto que esse livro aqui, que eu trouxe até para mostrar, Pós-Milenismo para Leigos, aqui, né? Não sei se dá para ver. Pós-Milenismo para Leigos. Eles disponibilizam gratuitamente. Foi a primeira vez que eu li ele, tem uns 8 anos mais ou menos. Foi a primeira vez que eu li ele, foi em PDF. Eles disponibilizaram e tal. E aí eu me interessei bastante pela corrente escatológica. Então, desde então, eu venho lendo e estudando um pouco mais sobre esse ponto, né? Então, Bom, queria que o irmão explicasse um pouco dessa passagem ali de Apocalipse 20, do 4 ao 6, né, que é dentro da escatologia, da mensagem dos livros apocalípticos, na verdade, né, o gênero apocalíptico,
A única vez que se fala nesse termo 1000 anos ou o período de 1000 anos é aqui. Então, eu queria que o irmão explicasse, né, a visão dos pós-milenistas nesse período, né, só para, assim, lembrar os irmãos a diferença principal entre amilenista, pós-milenista e pré-milenista em relação ao milênio com a volta de Cristo. Então, como se dará a volta de Cristo? Como será esse período aí de 1000 anos, né, que fala também, alguns vão ser ressurretos, outros vão ser depois ressurretos, né? Queria que o irmão explicasse um pouco. Depois a gente vai fazer outras perguntas, mas a visão, assim, pós-milenista desse período e o retorno de Cristo, basicamente. Pronto. Gostaria de ler o texto aqui, eu vou ler na Ara. A partir do versículo 1, geralmente se trabalha do 1 ao 6, né? Diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. É o texto que você mencionou, né? Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. O texto aqui, obviamente, ele descreve, dentro da perspectiva não quiliasta, né? A gente estava comentando aqui antes de iniciar o programa, o Millard Erickson ele faz uma distinção bem interessante. A diferença entre pré-milenismo e as demais visões não é entre pré-milenistas e pós-milenistas e amilenistas. É entre quiliastas e não quiliastas, né? Quiliasmo é uma heresia que foi condenada durante a história da igreja, que é o pré-milenismo, chamado pré-milenismo. E aí Deus, então, é uma defesa de um milênio não literal. Então, a princípio aqui, a leitura ela não é literal, ela não é quiliasta, certo? Então, vamos entender o texto não literalmente. Então, quando ele diz assim, vi tronos, e neles sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E ainda vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Essa questão aqui dos testemunhos dos decapitados é muito interessante, porque dentro da leitura pós-milenista, e especialmente numa leitura preterista parcial, essa passagem ela vai se aplicar ao contexto em que João está escrevendo. E nós defendemos uma datação ali próximo do ano 70, anterior ao ano 70, cerca de 66, 67, depois de Cristo. Então, quando ele fala aqui, nem tampouco a sua imagem, né? Não adoraram a imagem da besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a sua marca na fronte e na mão. Para nós, a besta e a sua imagem, né? O fato de ser a besta aqui, para nós, era Nero César. Nós vamos fazer uma interpretação, até mesmo de Apocalipse, se não me engano, Apocalipse 13, que fala sobre o 666, né? Nós entendemos que ali seja a marca da besta, seja Nero César, se referir a Nero. Então, pelo entendimento de que a besta era Nero, nós vamos entender então que aqui se refere justamente àquelas pessoas que sofreram perseguição por conta do Império Romano, né? Por conta do imperador romano Nero César. A marca da besta, obviamente, na testa e na mão, nós entendemos como não literais. Por exemplo, parece muito ser, o texto aqui parece fazer referência a Deuteronômio capítulo 6. Quando a gente lê Deuteronômio capítulo 6, o próprio Senhor diz, né? Coloca esta palavra na tua testa, na tua mão direita, nos umbrais das portas, nas escadas, tal. Então parece que João está fazendo uma referência a Deuteronômio e dizendo assim, olha,
da mesma forma como o povo de Deus, ele anda com a palavra na sua cabeça, nas suas mãos, literalmente? Não. O judeu, eu entendo que ele percebe, ele compreende o texto de forma errada. Que ele realmente usa, né? Os filactérios, tanto na testa quanto nas mãos. Só que testa e mão, mente e mão, tem a ver com pensamento e com ação. Nós produzimos, nós fazemos as coisas com o quê? Com as mãos. Então, a marca da besta que é colocada na testa e nas mãos é muito mais um sistema de pensamento e um sistema de ação. Qual o sistema de pensamento e de ação? Bom, aí entende-se que seja uma questão anticristã, uma perseguição anticristã. Então, tudo aquilo que se volta contra o cristianismo pode-se dizer que é a marca da besta, pelo menos dentro do contexto preterista parcial, né? E aqui aplica-se ao Império Romano. E aí eles não receberam a marca na fronte e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Quando a gente fala da ressurreição de Cristo, houveram pessoas, né, que ressuscitaram. Só que nós entendemos que primeira ressurreição, eu acredito que os amilenistas eles vão estar de acordo, nós entendemos que a primeira ressurreição é no batismo, você morre, você é ressuscitado para uma nova vida. E a segunda ressurreição, ela se dá de fato quando Cristo vier, em que os mortos em Cristo ressuscitarão. 1 Coríntios capítulo 15. Então, essa segunda ressurreição, ela se dará na vinda de Cristo. Então, quem são os que reinaram com Cristo durante 1000 anos? Né? Que não reviveram até que se completassem os 1000 anos, o restante, aqui do verso 5. São justamente os cristãos que foram batizados, morreram e ressuscitaram, porque de certa forma há uma ligação entre batismo e morte, né? Porque nós fomos sepultados com Cristo e ressuscitados pelo batismo. Então, esse texto, nós entendemos, pelo menos, talvez seja uma leitura pós-milenista, mas todos divergem em alguma questão, né? Mas eu entendo que essa aqui seja um texto se referindo justamente à primeira ressurreição no sentido de batismo e novo nascimento. Aí vai diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, batismo no novo nascimento. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Por quê? Porque a primeira morte já veio. A primeira morte é uma morte adâmica, a morte da carne. Mas existe uma segunda morte. Qual é a morte? A morte espiritual. Nós não estamos mais sob o poder dessa morte espiritual, porque agora Cristo já nos ressuscitou pelo água do batismo, né? Na primeira ressurreição. Então, na segunda ressurreição, nós não permaneceremos mortos. Nós estaremos agora ressuscitados. Aí ele vai dizer, sobre eles na segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Aqui ele não fala... Deixa eu complementar, deixa eu refazer o pensamento. Aqui, João, ele não está falando que a segunda morte já não mais tem poder no sentido de que as pessoas não vão mais morrer. Mas veja, ele diz, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quem? Aqueles que passaram pela primeira ressurreição. Eles ainda não passaram pela segunda. Então, eles ainda estão no período da primeira ressurreição. Eles ainda não sofreram, eles já não têm mais o poder da segunda morte. Né? Mas eles ainda vão sofrer a primeira morte, que é o quê? Morrer na carne. Mas já são ressuscitados espiritualmente. Não sei se eu estou conseguindo ser claro aqui. Tá dando para entender, né? Então, a interpretação desse texto é basicamente essa. A gente liga algumas questões à posição preterista, ao período, aqueles que não adoraram não receberam a marca da besta, não adoraram a besta, como sendo uma referência a Nero César. E essa questão de primeira ressurreição e segunda morte, primeira ressurreição no batismo, e segunda morte, a morte espiritual, né? Cara, legal. Interessante que para esse tema que a gente vai debater durante alguns dias aí, com outros pensamentos também, eu tenho lido Mais Que Vencedores, né? E o William Hendricks, ele traz uma análise diferente. E eu queria ver qual seria a tua visão quanto a isso. Ele fala da primeira morte. Então, aqui no verso 3, deixa eu ver.
Não, verso 4. Vi também tronos, e neles sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas decapitadas por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eu estava até conversando com o Darlan, assim, para o pessoal de casa, minha tradução também é árabe, tá? Antes da gente iniciar, estava conversando com o Darlan também especificamente sobre esse verso, e o que Hendricks ele ressalta é que a primeira morte, né, da morte de Cristo, e desses decapitados aqui, João está trazendo e ressaltando eles, os decapitados, por causa desse testemunho de Jesus, que era na época dos mártires, como você bem citou, justamente para dar um alívio para quem ainda estava vivo, quem estava recebendo aquela pregação, e para que as pessoas entendessem que eles realmente tinham destino. E também ele fala, então, quanto os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca da fonte. É diferente daqueles mártires, né? São pessoas que morreram e tal, mas que confessaram o serviço a Jesus. E o que João ressalta, que Hendricks se cita, é que o reinado de Cristo está acontecendo, os 1000 anos ali já está vivendo esses 1000 anos, que o evangelho está sendo pregado, isso é uma visão mais milenista, eu acredito. E Jesus está reinando no céu com essas almas. Então, João está trazendo para essas pessoas a esperança de que eles morrerão e estarão com Jesus. E essa segunda ressurreição será, até citada aqui, né, no verso 4, almas, né? Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho. Então, nessas almas aqui a gente não consegue mudar essa palavra para corpo, porque existe algumas palavras do original que a gente consegue fazer essa associação. Mas desse texto específico a gente não consegue fazer a mudança de alma para corpo aqui. Então, esse momento, ele está especificamente citando aquelas almas das pessoas que já morreram, dos mártires, das pessoas que confessaram a Jesus e já faleceram, que ele viu e presenciou que eles estavam com Cristo no seu reinado durante esses 1000 anos. E eles seriam, essa segunda ressurreição já seria essa unificação novamente, que a gente consegue ver, que já é esse pessoal ressuscitando novamente com a volta de Cristo. Então, ele entende que essa segunda ressurreição. Qual a visão pós-milenista quanto a esse ponto que o Hendricks ele ressalta? Porque eu percebi que é muito diferente. Aqui tá bem contrário. Aí eu já tinha brifado aqui, vou fazer essa observação e tentar entender qual é a visão de um pós-milenista aqui. Não, tranquilo. Assim, eu não tenho a observação do Hendricks sobre o conforto que nós devemos ter, né, é válido. Porque é verdade. Apocalipse ele foi escrito para trazer um conforto ele foi escrito para trazer um conforto para a igreja. Olha, a igreja está passando por perseguição, mas brevemente nós estaremos reinando com Cristo. Isso é verdade. Só que nós entendemos que esse reinado, ele não é somente espiritual. Ele tem um teor, né, e aí a gente pode depois olhar algumas passagens do Antigo Testamento, ele parece ter um teor também físico. Porque, veja, nós olhamos algumas passagens do Antigo Testamento, especialmente em Isaías, eu posso citar 2 aqui, em que o Senhor fala em que virão povos a Sião e adorarão o seu rei, o seu Messias, e adorarão o Senhor. Então, assim, eu compreendo a visão do William Hendrickson com relação a isso, e alguns até debatem se a escatologia do Hendrickson era milenista mesmo. Pelo que eu li assim, no comentário de Apocalipse, li pouco, né? Não cheguei a uma conclusão. Mas teve só uma observação que ele fez, eu queria só que tu citasse novamente, por favor, que foi sobre a questão da marca da besta. Se tu tiver gripado aí. Segundo todos os crentes que morreram na fé, tais como os que não adoraram a besta, o restante dos mortos, isto é, todos os outros homens que morreram, dando os crentes mortos, não reviveram até que se findassem os 1000 anos. Aqui, nesse trecho, que eu já joguei no resumão, o que é que ele quer dizer?
ele já vem trazendo a segunda ressurreição, que ele entende que as almas que são separadas ali, citadas no verso 4, é, dos mártires e dos não mártires, mas confessos em Cristo, eles estão lá separados com Jesus, do seu reinado. Porque assim, nesse livro, o que é que ele ressalta? Que aí eu não queria ter entrado nesse outro ponto, mas eu vou trazer agora. Nesse livro, o que é que ele ressalta? Ele ressalta que, por exemplo, o pré-milenismo ele entende que Jesus vai descer na Terra e vai reinar junto com a sua igreja. Só que no pensamento do Hendrickson, ele acredita que Jesus está reinando, mas ele não vai vir à Terra, porque quando ele vier à Terra já vai ser para o juízo final. Isso nós concordamos. Uhum. E ele entende, na visão de João, que João está reconfortando os irmãos da igreja que estão recebendo aquela mensagem, falando da visão que as almas que estavam com eles em outrora estão ali no momento com Cristo, vivendo esse milênio e aguardando a segunda ressurreição, que é a unificação do seu corpo e da alma, que é o que a gente entende assim, principalmente como um presbiteriano, né? E com isso, o que é que ele sugere? Ele sugere que essas almas estão separadas, convivendo com Cristo durante esses 1000 anos, e que a igreja ela será vai receber essa expansão por conta desses 1000 anos aí de glória de Cristo e da igreja, né? Aí, Mas a igreja seria terrena. A igreja seria terrena, né? E que é um ponto que as pessoas, acho que acredito que até os pré-milenistas também retratam, que eles acham que depende de Israel, né? A igreja, só que para Hendricks não. Aí é onde eu concordo com o pensamento mais milenista, que ele acredita que a igreja vai crescer, que a igreja de Cristo é composta por pessoas de todas as nações. Então, que era o ponto que eu não queria entrar agora. Mas nessa visão do Hendrickson, ele vai trazendo essa questão do crescimento da igreja e da testificação de João sobre as almas que já morreram até aquela sua visão, que estão ali com Cristo e seu reinado já está acontecendo. E essas almas elas vão ressurgir, mas só na sua segunda ressurreição, porque, como eu citei lá no verso que ele ressalta, almas elas não podem ser consideradas pela aquela palavra como corpos, são almas mesmo. Aí é essa a observação que ele faz. Eu não tenho muito do que discordar. Agora a questão é, esse reinado de Cristo, ele não tem como ser apenas celeste. Ele tem um teor físico. A questão é, de onde Cristo reina? Entende? Para nós, Cristo reina no céu sobre a terra. Eu acredito que seja só mais uma questão, talvez não seja uma discordância muito grande, mas talvez seja só uma questão de ênfase. Para nós, sobre onde Cristo reina? Cristo reina sobre aqui agora. E nós concordamos que o milênio ele não é literal e Cristo já reina agora. Inclusive, eu queria até, me lembrou de uma citação, posso só fazer uma citação rapidinha? O livro? Ele fala, vamos dizer assim, deixa eu achar aqui, sobre o pós-milenismo. Mas assim, ó, da mesma forma que o amilenarismo, o pós-milenarista compreende os 1000 anos do Apocalipse como um símbolo de um extenso período promulgado aos milhares nas montanhas. Simboliza uma enorme quantidade de animais, ou como os 1000 anos de nosso tempo servem para descrever apenas 1 ou 2 dias de Deus. Então, da mesma forma, nós vamos entender esse período como não literal, como compreendendo a subida de Cristo, né? E até a sua vinda. A nossa questão é, Cristo reina somente no céu? Não, o governo dele se estende por sobre a terra. A nossa questão toda é, esse governo, ele é reconhecido sobre todos? Não, nem todos reconhecem o governo de Cristo. Nós entendemos que haverá um momento, de forma gradual e paulatina, em que esse governo de Cristo, que está reinando agora nos céus, mas também reina sobre a terra, ele será reconhecido mundialmente. Aí você pode me perguntar, todos serão cristãos? Não. Porque a parábola do joio e do trigo vai dizer que no mundo existe joio e trigo. A gente aplica muito à igreja, né? Mas assim, no mundo existe joio e trigo. A gente aplica muito à igreja, mas ela é muito mais expansivo. O mundo existe joio
e trigo. Nós acreditamos que no final dos 1000 anos, não literais, tanto para nós quanto para os amilenistas, Cristo ele virá e ele dará um fim a todas as coisas. E haverá então a segunda ressurreição. Então, nós compreendemos a primeira ressurreição como essa questão do batismo, e a segunda ressurreição, de fato, uma ressurreição dos mortos. Até Mateus 25, Jesus, quando ele vem, né, ele faz aquela separação entre bodes e ovelhas. Por quê? Porque ninguém sabe quem é bode e ovelha. Dentro da igreja, dentro do mundo. Então, nós acreditamos que, mesmo esse mundo, de certa forma, influenciado pelo cristianismo, certo? Ele ainda haverá pessoas corruptas e corrompidas. Por quê? Porque o pecado estará aqui. Então, nós não temos como desassociar essa natureza pecaminosa. A questão toda é de onde Cristo reina do céu, aonde Cristo reina na terra. Os homens agora reconhecem o governo de Cristo? Todos não. Mas chegará um momento em que reconhecerão. Mesmo aqueles que, de acordo com o Salmo 2, vai dizer o seguinte: nós venhamos e nos libertemos do domínio do Senhor. Aí o que diz o verso 3? O Senhor se põe a rir deles. O Senhor está no céu, habita nos céus e ri deles. Então o Senhor zomba. Pode? Só para responder a tua pergunta, e esse ponto que eu acho interessante, é que eu também vi nesse trecho do livro, que ele diz o seguinte: os dois aspectos do milênio, que responde a tua pergunta sobre o reinado de Cristo. Ele entende que no capítulo 20, nos versos 1 e 3, ele traz os aspectos terrestres, né, e o reinado de Cristo terrestre, com a questão da igreja, e o celeste no verso 4 ao 6. Uma coisa que me faz arrematar isso também é lá em Lucas, e eu acho que o Leandro Lima aborda isso muito bem lá no livro As Grandes Batalhas Escatológicas, que ele diz o seguinte: Jesus ele veio à Terra e Satanás ele tinha um reinado aqui. Ele era territorial, ele tinha o exército e ele tinha terras, né, onde ele dominava muito bem, dominado ali. A gente consegue ver no Evangelho quando Jesus está visitando os lugares e tá lá as potestades, né, marcando seu território, o que é que tu vem fazer aqui e tal, que é praticamente meu domínio. Exatamente. E a gente vê em Lucas ele citando que Jesus ele venceu e tomou ali aquele reinado e passou a ser dele. Então logo a gente entende que o Jesus já, a partir daquele momento que ele venceu Satanás ali no deserto, que foi a sua principal provação e uma das batalhas espirituais que a gente pode dizer contra Satanás, ele já passou a reinar na Terra, né? E para completar e concluir e ter o poder de assentar esse trono, a sua batalha foi na cruz, naquele momento. Então, a gente consegue entender que a resposta do Hendrix aqui é concreta. E Jesus tem um reinado na Terra, embora ele não esteja mais nela fisicamente, por determinado momento, mas o reino dele já iniciou. E ele sobe aos céus para completar o seu reinado, e de lá ele está junto com outras almas, com outros santos, no qual ele separou para viver com ele naquele momento, até essa segunda vinda e reinado. Eu acho que o Hendrix ele quis trazer muito bem esse ponto, e eu concordo com ele nisso, tá? Dona também queria fazer uma pergunta. Bom, vamos falar sobre vai chegar um período, né, que a cristandade vai estar assim alto, né? Até o pós-milenismo é conhecido basicamente por isso, né, que vai ter otimismo, né? O otimismo milenar, vai ter uma era dourada de paz, prosperidade, justiça. Aí eu queria ler algumas passagens, né? Temos 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8, né? O apóstolo Paulo fala: o mistério da iniquidade já está em ação, né? Restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém, então será plenamente revelado o perverso, né? Que vai dar esse sentido de que as coisas ainda vão terminar. O próprio Senhor Jesus fala em Lucas 18, 8, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. E outro texto que eu queria ler é o finalzinho, que é o versículo 13, 2 Timóteo 3, 13, vou ver só o último aqui, os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então,
num mundo que a gente tem 8 bilhões de pessoas, mais ou menos, e que os que são considerados cristãos, né, que se dizem cristãos, 2 bilhões e 200, que mais, misturando, né, católicos, ortodoxos, protestantes, e, e muitas das vezes não são nem praticantes, né, se consideram, na estatística, no censo, é cristão, né? Todo mundo é crente, né? Mas vai ver na realidade. Então, e o secularismo, justamente o secularismo, que tem que ser adentrado em vez de a igreja ir se ampliando e crescendo, né? A gente vê escândalo, a gente vê várias notícias aí, pastores, seus escândalos, as notícias que só mancham assim um pouco que é a cristandade, o protestantismo, o secularismo adentrando no meio da igreja. Então, eu queria que o irmão relatasse à luz de um pós-milenista em relação a essas passagens, né? O Senhor Jesus fala, Paulo fala, né, que a abominação, as coisas vão ficar mais pervertidas, pai contra filho, filho contra pai nos últimos dias. Então, queria que o irmão relatasse o otimismo milenar dos pós-milenaristas em relação a isso. Cara, essa pergunta eu até me preparei para ela. Eu imaginei que ela fosse surgir. Mas rapidinho respondendo aqui, segundo aos Tessalonicenses 2:7, essa questão, para nós, e é por isso que eu gosto muito do preterismo parcial, porque ele sana muitas das nossas questões. Essa questão, o aparecimento do iníquo, que é segundo a eficácia de Satanás, nós entendemos aqui que ele seja uma referência ao anticristo. O anticristo, no caso, para nós, era a figura de Nero, certo? Então, assim, não somente Nero, mas o Império Romano em si. Porque, veja, quando nós temos a descrição sempre do iníquo, o abominável, né, e outras descrições para se referir àquele que se levanta contra a Igreja de Cristo, em alguns casos ele é tanto político, no caso do sistema, quanto ele é pessoal, é uma pessoa. Então nós entendemos que seja o Império Romano contra os cristãos, porque houve uma perseguição massiva do Império Romano contra o cristianismo, e em especial na figura de Nero. Existiram pessoas piores do que Nero? Bom, eu não vivi naquele tempo, mas alguns historiadores vão relatar que Nero ele foi uma figura de fato perversa, em que queimava cristãos em praça pública, né? Então você tinha aqui a praça da cidade, e os cristãos eram colocados, cristãos e judeus, tá? Eram colocados em estacas com piche, né? E tacava fogo. Então, à noite, eles passavam a noite toda queimando, porque o piche demorava mais a queimar para poder iluminar a cidade. Então, nós entendemos que essa questão da piora, e até mesmo o texto acho que foi 2 Timóteo 3, né? Que você leu. Essa questão da piora, ela não é necessariamente um ponto de vista contra o pós-milenismo. Por quê? Aí eu já vou entrar na discussão. Primeiro estabeleci isso, né, de que se referia ao anticristo, a Nero. Então, para nós, é uma questão mais passado, pretérito, preterista. Mas essa questão da piora do mundo, ela é muito interessante. Porque foi um argumento até usado pelo Millard Erickson, né, que ele diz que no período da Segunda Guerra houve um enfraquecimento. E de fato houve. Mas por que houve esse enfraquecimento? Porque as pessoas começaram a ver uma piora no mundo. Isso é verdade. Mas perceba, a igreja ela começou a se tornar um pouco mais atuante. Então eu tenho percebido, tanto nas minhas leituras escatológicas quanto fora delas, né? Por exemplo, e aí eu vou citar um exemplo aqui, tá? Um pouco fora da escatologia. Mas você percebe a alta crítica do Antigo Testamento, em que negava primeiramente a autoria mosaica do Antigo Testamento. Hoje já se sabe que essa hipótese ela é totalmente refutável, que é chamada de hipótese documental. Teve o seu grande nome com o Julius Wellhausen, né? Começa com Jean Astruc, século XIX, século XIX, e 1876, Julius Wellhausen, né? Que é o grande nome. A alta crítica do Antigo Testamento ela foi refutada. O liberalismo teológico ele tem sido refutado durante a igreja. As grandes heresias ela já tem respostas para elas, logo no primeiro século.
Então veja, a igreja ela sempre se mostrou triunfante sobre isso. Ao ponto de acabar com isso? Não, ainda não. Mas você percebe que a influência da igreja e dos teólogos conservadores, né? Claro, através do poder do Espírito Santo. É sempre bom enfatizar. Eu falo igreja, mas é uma igreja sempre atuante através do poder do Espírito Santo. Mas essa igreja em que é atacada, ela é bombardeada, ela não se mantém acuada. Muito pelo contrário, quando os teólogos conservadores se depararam com a alta crítica vindo ali da Alemanha, ah, condenando a autoria mosaica do Antigo Testamento, eles, de bate-pronto, começaram as suas refutações. Então, hoje nós temos uma crítica chegando aqui no Brasil, porque o Brasil ele sempre é muito atrasado. E você tem, não denegrindo a imagem da editora, mas a editora Paulo sempre traz muito material dessa ala de cunho liberal. Até mesmo a Bíblia de Estudo de Jerusalém, ela tem essa questão. Mas você percebe que sempre os teólogos eles se mantiveram contra esse pensamento. Então, por mais que eles não tenham aderido um ponto de vista pós-milenista, esses teólogos que combatem, mas você percebe que o poder de Deus continua atuante, fazendo com que essas heresias elas sejam sempre combatidas. E por que eu acho que isso acho isso interessante? Porque você vem ali de longos séculos de um estado, de certa forma, de letargia da igreja. Você sai de um contexto pós-puritano ali, né? E aí você entra num contexto iluminista. A igreja está pregando, a igreja é atuante, mas ela parece que tem um estadozinho de letargia ali. E aí é quando o liberalismo ele entra. Parece muito que Deus ele está sempre assim. Olha, no momento que houver um estado de letargia, a igreja ela precisa acordar. Então parece sempre um sacode de Deus, permitindo que essas coisas aconteçam, não para destruir a sua igreja, porque as portas do inferno não prevalecem contra ela. E é interessante, as portas do inferno, veja, não é o inferno batendo na igreja, é a igreja batendo nas portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, quando se cita alguns textos, especialmente escatológicos, como questão do anticristo, como questão do homem da iniquidade e tal, nós entendemos, para resumir, uma referência ao ano 70, em que se dá a destruição de Jerusalém. Futuramente a gente pode até falar sobre isso, que eu gosto muito desse tema. E essa questão da piora gradativa do mundo, eu entendo como sendo um chamado de Deus a novamente nos levantarmos. Bom, irmão, acho que a gente concorda nessa questão de que, se compararmos com séculos anteriores, né, o que o cristianismo fez pela humanidade, né, a escravidão, a questão dos direitos, principalmente dos mais oprimidos, necessitados, até a distribuição da palavra de Deus, a gente tem em cada nação, assim, pode ter em seu próprio idioma, a Bíblia, mas eu queria voltar naquela passagem de 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8, porque não tem como relacionar aquilo com Satanás, o poder satânico, que a gente vê usar nos primeiros versos de Apocalipse 20. Eu vou reler aqui. 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente o que seja afastado daquele que agora detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Que, né, a gente vê, quando Jesus retornar, quem que vai ser derrotado é esse iníquo, Satanás, o dragão, a antiga serpente. Então, em relação a isso, o Satanás está preso, Satanás atuou só naquele período, está atuando, né? Quer ver como o irmão entende essa questão da atuação do diabo atualmente, né? Essa questão da sua vinda é interessante. Porque assim, e aí não atirem pedras em mim. Mas nem sempre quando se fala de vinda, e aí a gente pode depois ir para Mateus capítulo 24, porque talvez seja o texto mais importante nesse assunto da escatologia, nem sempre quando se fala de vinda, se fala literalmente da vinda real e presente de Cristo. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o Senhor Deus e todos os seus profetas muitas vezes falavam: e virei sobre esta nação, e a destruirei, e virei, e virei, e virei.
nós entendemos como que o Senhor enviaria uma nação, ou então o próprio Deus destruiria essa nação. Então, nem sempre quando se fala de vinda, se fala de uma vinda literal e física. Então, quando se fala da vinda do Senhor aqui, e aí mais uma vez, voltando, Mateus 24 talvez seja a chave para compreender esse debate. Quando se fala de vinda aqui, é uma vinda de Cristo em juízo sobre uma nação apóstata, que seria, de certa forma, Israel. Entende? Por quê? Veja, acho que Apocalipse 15, que fala da prostituta que se assenta sobre a cidade dos 7 montes, né? Não é isso? Apocalipse 15. O E14 é 15. Fala sobre a meretriz, né? Dá só uma olhada aqui. Besta. Babilônia. Mulher e o dragão. Não, aqui é a mulher e o dragão. Sobre a prostituta. Capítulo 18 a 17. Ó. A descrição da grande meretriz. Essa meretriz aqui, nós entendemos como sendo Israel. Isso é uma coisa interessante. Nós entendemos como sendo a nação judaica de Israel, que ela está aqui usando do poder político de Roma, porque ela se assenta sobre o dragão. O dragão, cadê? Deixa eu ver aqui. Aliás, perdão, sobre a cidade dos 7 montes, né? Transportou-me um anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Essas 7 cabeças aqui é uma referência aos 7 montes e os 10 chifres aos imperadores romanos. Então, quando nós entendemos que a vinda de Cristo ela viria para destruir justamente essa nação judaica de Israel, mas também seria um anúncio para destruir aquele que seria o cabeça da perseguição contra os cristãos, que no caso seria o imperador romano. Por exemplo, Nero ele se suicida, acho que é no ano 66, 67. Ele se suicida como? Ele vê um meteoro passa sobre a Terra, e de acordo com a cosmologia, não, com os astrólogos da época, quando se passava um meteoro, era sinal de que o império estava para cair. Então Nero entende que aquele seria o sinal da sua destruição. E por isso ele se mata. Então, de certa forma, qual é o nosso entendimento? Que várias questões foram necessárias, porque ele já estava perseguindo a igreja, e ele entende que aquele seria o seu fim, e ele se mata. Por quê? Porque ele vê que agora o seu império cairia. Ele interpreta um sinal vindo diretamente do céu de que a sua vida chegaria ao fim. E, de certa forma, acaba. O poder de Nero ali, ele acaba. A perseguição contra Jerusalém continua, mas aí a gente pode entender que nós entendemos, né? Pelo menos os preteristas, que a Jerusalém é a Jerusalém do tempo de Cristo, certo? É somente a nação judaica, e a nação judaica ela sofre. Então, veja, aquela prostituta e aquela besta, que são a cidade dos 7 montes, que é Roma, ela, de certa forma, é vencida pelo poder do Messias. Entende? Se eu consegui deixar claro. Mas, veja, o fato de a vinda do Senhor ser uma demonstração, a vinda do Senhor destruir esse que seria a segunda eficácia de Satanás, é uma alusão, pelo menos nós entendemos assim, é uma alusão ao fim tanto da nação judaica quanto ao poderio, ao poder daquele que se coloca contra Cristo, né? Que é Nero. Entendeu? Porque os outros imperadores, se não me engano é Tito e Vespasiano, né? Tito é sobrinho de Vespasiano, eles fazem não uma perseguição direta aos cristãos, eles fazem uma perseguição contra Israel. Entendeu? Então, quem faz uma perseguição direta contra os cristãos? Cláudio inicia, claro, mas Nero intensifica. E aí, Tito, né, sobrinho de Vespasiano, eu sempre confundo se é Vespasiano sobrinho de Tito, ou eu acho que é Tito sobrinho de Vespasiano. Eles iniciam não perseguição agora contra o cristianismo propriamente dito, mas contra a nação judaica.
Então você percebe que o fim daquele mico, ele acontece primeiro, e aí com o fim, de certa forma, entre aspas, eu vou colocar entre muitas aspas, tá? Um retardo na perseguição cristã e o início agora na perseguição judaica para que a grande Babilônia, como disse aqui Apocalipse 17, de certa forma ela caia. Não sei se deu para entender, porque os termos eles ficam um pouco bem desconexos assim, quando você não tem o entendimento do todo, né? Não o entendimento, digo, a visão do todo, da escatologia, né? Entender dá pra entender, mas assim, concordar já é mais complicado essa questão do poder satânico ali estar restrito mais à antiguidade, a uma visão preterista, exclusivamente preterista. A gente, principalmente os amilenistas, né, aprendem a escatologia de uma forma do reino de Deus, já ainda não, né? Tanto tem a escatologia inaugurada, tudo aquilo que foi realizado lá no início, anos 70, a destruição de Jerusalém, todas as perseguições, mas a gente vê Apocalipse, entende, tanto de uma forma cronológica, mas também circular, onde há ciclos, né? Uma passagem que vai e volta, Apocalipse 12, repetido no 19, né? Onde o diabo, o falso profeta são destronados, destruídos, né? E eu creio que aquela passagem de 2 Tessalonicenses trata realmente dele, mas tudo bem. Mas o irmão falou um ponto importante, interessante, a questão dos judeus, né? Como fica aí os judeus, a igreja, tem essa distorção, Jesus vai resgatar uns, vai julgar, vai estabelecer um juízo para eles? Pergunta interessante do Arlan, que eu queria complementar, até citando o início do que ele falou sobre a força de Satanás agora, né? No verso, aí citando o Hendrix de novo, é impossível não falar, tá bem fresco na memória, lá trazendo no verso 20, peraí, deixa eu só... Apocalipse 20? Apocalipse 20, voltando pro verso 20. Ele cita... Pronto. Aqui no verso 3, né? Lançou, ele tá falando do dragão, que é diabo, Satanás. No verso 2, né? E no verso 3 ele fala: lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, o que é interessante ressaltar aqui, Hendrix ele fala que esse selo que a gente comumente deixa passar em branco essa observação, os pré-milenistas e pós principalmente, porque o pré-milenista acredita que Jesus vem à Terra e vai reinar durante esses 1000 anos. O pós-milenista, me corrija se eu estiver errado, mas o pensamento mais correto é que a igreja ela vai ser triunfante nisso, né? E aí eu tenho 2 pontos para falar. Primeiro, sobre o poder de Satanás, que é justamente essa parte do selo. Hendrix ele fala que foi posto sobre Satanás um selo, para que não enganasse mais as nações, até se completar os 1000 anos. Então, como a gente citou anteriormente, Lucas cita que Jesus já tomou todo o império e poder de Satanás, ali naquela batalha espiritual no deserto. E então, logo entendeu-se que ele já perdeu todo o seu poder. Mas ele recebeu um selo para que ele não tivesse mais o poder que ele tinha anteriormente de se apossar de reinos, se apossar de reis e induzir eles a fazer aquilo que ele quer, mas mesmo assim ele ainda tem uma determinada força, porque ele só está amarrado numa corrente, ele não está totalmente preso. Acho que Pedro cita isso lá numa das epístolas, né, dele, cuidar de Satanás, ele está corrente, mas ele é igual a um leão, como derredor e tal. Então quer dizer, isso já mostra que ele não perdeu totalmente a sua força, que ele sim consegue influenciar a igreja. Aí trazendo para outro livro, foi o que eu citei também na nossa conversa antes da gravação, sobre o milênio, né? Um dos autores, ele falando sobre o pós-milenismo, ele fala o seguinte: se a gente fizer uma comparação da igreja histórica para até antes da reforma, a igreja ela vem num gráfico caindo. Se a gente traz da reforma até um determinado momento, os puritanos, a igreja está subindo. E depois, se a gente fizer a comparação até os dias atuais, a gente está decrescendo novamente. Aí até se encaixa com aquilo que você falou. Quando os portões do inferno estão se achegando à igreja, a igreja vence e começa a empurrar isso de novo.
começa a prevalecer. E esse é um pensamento bem amilenista, porque o amilenismo, ele acredita nisso. O amilenismo, ele diz que a igreja ela vai reinar, mas Satanás ainda tem um poder de influenciar, mas a gente também entende que, embora a igreja reine, existem os ímpios, não só dentro da igreja, mas fora da igreja. E Satanás tem um poder sobre essas pessoas de influência. Ele pode não mais guiá-los ou dominá-los totalmente, mas ele consegue influenciá-los e pelo seu próprio pecado as pessoas acabam caindo e indo contra a igreja, governos contra a igreja e tal. Então sempre a gente vai entender, quando a gente passa a comparar historicamente o processo da igreja desse sobe e desce, e fazendo as comparações, até uns números que o Darlan trouxe, que a igreja hoje existe muito mais número cristão, mas isso a gente traz um senso humano, entendendo que é feita uma estatística, então para chegar a 2,3 bi de pessoas no mundo, eles pegam 2.300 pessoas. Então a gente entende que muita pessoa que é cristã ainda ali não declarada, não informou, e eles fazem apenas uma análise estatística. Mas mesmo sendo uma análise estatística de governo ou de censos que são totalmente mundanos, mesmo assim eles ainda acabam ressaltando que a igreja ela está sempre triunfante. Se a gente for ver, a segunda religião ali que tem o maior número é o Islã, e eles têm 1,9. Então assim, ainda não chegou nem perto. Então existem também muitos islâmicos que nem sabem o que é que eles seguem, entendeu? E eles se declaram assim. Só para comentar rapidinho. A religião islâmica, ela cresce não pela conversão, ela cresce pela força. Então, muitas vezes o cara se declara muçulmano, não necessariamente por conta de uma crença de convicção, mas em alguns casos, simplesmente por conta estatística, mas ele, de fato, talvez não seja. Exatamente. Ainda tem isso. Obrigado por você concordar com a milenismo dessa vez. Brincando. Cara, pois mas isso que é interessante, porque quando a gente passa a entender, eu acho que onde um pequeno, não vou dizer pecado, mas um pequeno erro do pensamento pós-milenista, é que eles acreditam nesse triunfo da igreja, onde ela ainda vai estar inserida num meio totalmente corrompido. Porque embora seja um cristão, ainda a gente vai estar com aquele corpo corrompido. A gente não está num corpo 100% puro. Que é o mesmo erro que se comete com o pensamento pré-milenista, na minha opinião, tá? Não que eu não considere irmão quem tem um pensamento diferente, mas eu discordo desse ponto, desse pensamento. Você não acha que esse seria, aí eu deixo te indagar, você não acha que esse seria um problema cristão? Porque o amilenista, ele também, querendo ou não, ele tem esse problema. Porque, veja, se o reino de Cristo, ele é agora, aí geralmente é a argumentação pré-milenista, mas que reino é esse? Em que tem acontecido tanta desgraça e o mundo só tem piorado. Massa, a gente falou sobre isso, né, há uns minutos atrás, que foi justamente esse ponto. O próprio texto de Apocalipse 20, ele cita que Cristo está reinando com essas almas, mas que ainda não chegou o tempo do seu reinado completo, da Nova Jerusalém. Então, com base nisso, o reino de Cristo está acontecendo, mas esse seu reinado humano também está acontecendo, como a gente citou Lucas, citamos o livro, o próprio Hendrix, o Leandro Lima também cita isso, e essa batalha de Cristo contra Satanás, que a gente também já elucidou aqui, esse reinado na Terra, que o próprio texto também traz, como eu falei, nos versos 1 a 3, a gente aqui no verso 20, depois eu estava conversando com o Darlan, ele está fazendo um flashback do que ele já disse nos capítulos anteriores do próprio livro de Apocalipse. Então aqui ele já desenhou todo o início, meio e fim, e aqui ele está fazendo uma recapitulação com uma outra visão, mas podemos dizer uma visão mais resumida, e trazendo também outros detalhes que ele não pontuou nos capítulos anteriores. Então, com base nisso, a gente pode ver que os 3 primeiros capítulos ele fala dessa batalha terrena, e onde Jesus toma posse novamente da terra. Então, logo, trazendo para a cultura de guerra, a gente vai lá, e quando um rei vence uma guerra, ele domina aquele reinado, ele pega ali as riquezas, tá, os espólios da guerra, e se torna dele. E a gente sabe, na Bíblia ela ressalta várias vezes, que Jesus ele é um rei supremo. Então ele já ganhou a guerra e não vai ter mais outra pessoa ou outro ser
que consiga tomar de volta esse reinado. Então, se ele já tomou esse reinado na Terra, ele já está reinando. Sim. Concorda? Mas nós concordamos com isso. Não. Essa... Para me concluir, aí te falo. Aí esse reinado já está acontecendo. E o reinado também no céu, onde ele está sentado no trono, até o seu retorno, onde ele vai trazer toda as almas e transformá-los em corpos novamente, para assim ser o juízo final. É onde os amilenistas aqui também, nesse livro, eles citam que esse pico de sobe e desce da igreja é mais que comum, levando em consideração que a gente está num ambiente ainda pecaminoso e com pessoas pecaminosas. Então, trazendo essa indagação e o ponto que o Darlan trouxe, que aí é onde a gente questiona como é que um pós-milenista ele consegue entender que a igreja, composta por pessoas que já nasceram com o pecado de Adão, ela vai ser 100% triunfante nisso, e levando em consideração que a gente só vai entender que Cristo realmente está reinando e esse milênio vai iniciar quando a igreja completar tudo isso, e a gente deixando de lado esses textos que eu acabei de citar, de Lucas, a tomada da terra de volta, o próprio Apocalipse, né, citando aqui o reino de Cristo com as almas dos decapitados e tal, como a gente brifou, as almas não podem ser consideradas corpos, então logo almas não estão na terra. Almas estão separadas com Cristo. Só que é justamente essa questão. Veja, não é porque as almas elas não estão na terra que Cristo ele não reina sobre a terra. A questão toda é essa. Cristo também reina sobre a terra. E vocês vão concordar com isso. A questão não é entre... Deixa eu tentar pontuar aqui. Pós-milenistas contra amilenistas. A questão, na verdade, é aquela divisão que eu fiz no início. O Millard de Erickson ele também faz essa divisão. É muito mais entre quiliastas e não quiliastas. Então, muita da nossa argumentação vai ser parecida. Ou vamos concordar em muitos termos. Por quê? Porque tanto nós quanto vocês vão dizer que o milênio se inicia com a subida de Cristo, né? Morte e ressurreição, e a ascensão de Cristo ali se inicia o milênio. Nós também concordamos com isso. A nossa única diferença, e é importante frisar, é que nós acreditamos no milênio otimista. Única não, mas talvez a principal. Mas a principal diferença é que nós entendemos que o reino ele será triunfante. Porque a pergunta que ele fez, né, de Lucas 18, né? Porventura achará fé na terra? Qual seria a resposta natural? Sim, Cristo vai achar fé na terra. Geralmente quem diz que não achará serão os dispensacionalistas. Olha, Cristo não vai achar fé na terra quando ele vier. Por que não? É claro que ele vai achar fé na terra. Você entende? Então, assim, a argumentação do Hendrickson sobre essa divisão, não, pelo menos ao meu ver, não refuta a posição pós-milenista, porque nós entendemos que Cristo ele reina nos céus, mas ele reina nos céus sobre a terra. O governo dele se estende sobre a terra. E por mais que há uma degradação, nós entendemos que essa degradação, ela, com o tempo, de forma paulatina, ela vai diminuir. A questão é que nós não negamos que exista o pecado. O pecado ele continuará nas nossas vidas. Talvez uma forte ênfase pós-milenista seja a teonomia, né? Ou seja, a lei de Deus ser o nosso regente, entende? Então, para nós, seria a lei de Deus regindo as nações. Então, como Cristo regerá as nações? Aqui, literalmente, não. Porque eu não sou pré-milenista histórico. Mas eu sou pós-milenista, eu acredito que ele está no céu. A nossa única diferença entre pós e amilenistas, e nós também vamos entender que Cristo só voltará no fim do milênio, é que, para nós, a igreja continuará triunfante até um determinado momento em que Satanás será solto e ele pelejará contra a igreja, só que nós entendemos que essa peleja, o texto mesmo diz, por pouco tempo. É uma peleja curta. Você pode abrir o texto de Apocalipse 20, verso 6, eu acho. Diz que essa peleja ela é curta, não é por muito tempo, entende? Então, aliás, Apocalipse 3, né? 23. Quando acontece essa peleja no final do milênio, que Satanás ele de fato é solto, ela não é devastadora, ela é curta.
ela é pequena. E aí, então, a igreja, ela prevalece sobre isso. Mas não é que nós prevalecemos pelo poder dos homens. Realmente parece que dá essa impressão. E eu entendo. Mas nós entendemos que é sempre o poder do Espírito Santo. Porque a igreja é de quem? É dos homens? Não, ela é de Cristo. Ela é corpo do Senhor Jesus. Então, sendo corpo do Senhor Jesus, ela triunfará. Eu acho que deu para ficar um pouco claro aqui. Irmão falou que essa questão da oscilação, né? Período bom, período ruim, a igreja é um problema cristão. Mas mais ou menos é um problema humano, né? Sim. Mas essa visão de que vai ter essa era dourada, ou período de uma idade do ouro, mais prosperidade, justiça, é meio complicado entender, né? Eu vi o Diego Carson falando num vídeo que ele falou sobre escatologia, né? Tem uns 10 anos já, o final do pastor e teólogo Diego Carson. Ele disse que nos últimos 150 anos, 200 anos, né? A gente vê conversões genuínas ao cristianismo, né? Só cresceu. Se comparar a séculos. É preterista parcial, viu, Jay Carson? Sim, aí no caso. Mas ele estava rebatendo o pós-modernismo. É porque ele é premilenialista histórico. Aí no caso ele comparando essas conversões, muitas conversões, mas também, né, coisas ruins acontecendo, né? Tantas guerras aí, a escravidão naquele período, perseguições, mortes. Tanto houve muitas conversões, se comparado aos séculos anteriores, quanto se matou mais cristãos também, se comparado até o período de Roma. Nas Arábias, na Europa, a Inquisição também teve os anismos matando cristãos adoidados. Então, como dá para a gente coordenar, né, fazer essa associação com esse período que a gente vê, como o irmão falou, uma escala crescente na imoralidade, na conversão. E eu sei que a igreja é triunfante porque, como o irmão falou, as formas do inferno não prevaleceriam contra ela. Quanto do poder do Espírito Santo, é o Senhor que está preservando ela. Porque por si só, não só era declínio, só era o contrário do que estava predestinado para ser. Se não for a mão de Deus. Então, como não vê essa figura do milênio, que é o foco mesmo dessas nossas entrevistas, é o milênio, né? Eu também já fugi do tema, mas a gente... A escatologia, né, é muito ampla. Então, a questão do milênio, esse período, se a gente vê essa iniquidade só aumentando, as perseguições ao cristianismo e o secularismo, né, o mundanismo, igrejas que se dizem cristãs, que confessam uma determinada fé evangélica, denominação tal, a gente não vai falar, são várias também, mas aí a gente vê que prega outra coisa, prega um não evangelho, e aquele sistema que é anticristão entrando, né? A gente vê olhos nus entrando no meio do evangelicalismo. Então, eu queria que o irmão falasse sobre esse milênio que os pós-milenistas creem. Tem um texto que é Isaías 9, que fala sobre essa paz, né? Isaías 9, versos 6 e 7. Vocês querem abrir aí? Posso ler? Não. Diz assim, estou lendo na Ara. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Jesus, vocês concordam, nós concordamos que é Cristo, né? Podemos concordar. Certo. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Só que geralmente a gente para até aí, olha, ele é o príncipe da paz. Mas que paz será essa? O verso 7 ele responde, ele diz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi. Então veja, não é um curto espaço de tempo da paz, mas é um progresso.
Veja que o termo aumentar aqui, ele é futuro, era para que ele aumente, para que esse governo do Senhor aumente e então venha paz sem fim. Então veja, é uma questão, é uma via, como é que eu posso dizer? São duas coisas que estão ligadas. O governo aumentando o governo de Cristo aumentando, e essa paz ela acompanha esse governo. E por mais que, como eu falei, nós vejamos essa questão do caos, né? A nossa visão, ela é muitas vezes influenciada pelo dispensacionalismo que nós temos à porta. Porque querendo ou não, a gente se deixa muito influenciar pelas visões, e aqui não é nem espontâneo, tá? É mais pelo menos uma constatação que eu tenho, né? Parece que a igreja brasileira se deixa influenciar demais pela visão pessimista, dispensacionalista, que Cristo está sempre às portas e que o anticristo ele está sempre surgindo e que uma nação, ela estava até lendo um pouco antes de vir sobre Gog e Magog, né? E é interessante porque os dispensacionalistas vão dizer que ele é Rússia, que é China, que é o eixo da Euroásia e não sei o que. Então, assim, a gente se deixa muito influenciar por essas questões e perde de vista quem é que tem o rumo da história, que é sempre Deus. E se a Bíblia, se o texto de Isaías, se o próprio Senhor dos Exércitos diz que ele fará isso, que o governo do seu Messias, daquele menino que nasceria, aumente e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e nós entendemos aqui que não seja um trono literal, porque se fosse literal nós seríamos pré-milenistas históricos. Cristo ele reina nos céus, não aqui na terra, né? Se nós crêssemos então que que a palavra de Deus ela é verdadeira, então nós devemos entender que esse progresso do evangelho, no qual confirmará essa melhora pelo menos do mundo, ela é verdadeira. Entende? Deu para entender? Então assim, para nós, o governo ele vai aumentar, por mais que seja difícil. Por quê? Porque nós somos humanos, nós somos falhos. Existe esse fato do pecado. Rapidinho, deixa eu só fazer uma leitura de outro texto. Mas a seguir dessa linha, no caso, essa visão, eu tenho uma visão mais realista, mas essa visão ultra otimista, ela não enfraquece a vigilância? Não, eu acredito que não. Mas você pode definir como é que você entende vigilância? Qual o sentido? Não, a igreja já sabe que o Senhor está voltando e que só vai melhorar as coisas. A cristandade vai ser regra em vez de ser exceção, como a gente vê. Então, está indo num rumo positivo, só coisas boas. Na verdade, eu entendo que isso deveria fortalecer. Porque a partir do momento em que... E aí nós temos Israel como exemplo. A partir do momento em que nós ficamos num estado de letargia, as coisas elas começam a entrar. As coisas que eu digo... pecado, o mundo, o mundanismo, certo? As ideologias erradas, como progressismo, enfim. Quando elas começam a entrar, são quando a igreja ela está mais no estado de letargia. Então, eu entendo que ela deva ser justamente o oposto. Pode ser que seja usado nesse sentido, mas a visão correta é de que, como a igreja ela segue triunfante, ela deve seguir triunfante. Ela deve continuar numa linha reta. Mas então eu não preciso mais fazer nada. Já que a igreja vai seguir triunfante. É claro que precisa, porque nós entendemos que deve continuar com essa pessoa. Essa pessoa ela deve também ajudar o reino a progredir. Não sei se eu consegui fazer entendido, mas um texto que eu queria ler, você quer falar? Era só para ressaltar o mesmo livro, o verso que tu trouxe, de Lucas 18:8, né? Que é onde a indagação de Jesus, né? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo quando vier o Filho do Homem achará porventura fé na terra. Roekman, né? Acho que é esse mesmo. No livro O Milênio, ele está trazendo a resposta sobre o pós-milenismo para Boetner. Isso que traz, que escreveu o livro O Milênio também, né? Nesse livro a gente tem alguns autores, como a gente estava conversando, e ele faz a seguinte indagação sobre o texto. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essas palavras sugerem, e a gente está usando o mesmo texto que está há pouco tempo, essas palavras sugerem que na época da volta de Cristo, o número de crentes verdadeiros poderá ser realmente bem pequeno.
e não parecem apoiar a alegação de que antes de Cristo vir novamente, veremos um mundo cristianizado. Então, eu acho que fica mais uma suposição de ambos os lados, né, de ambos os pensamentos, mas isso é interessante que ressalta aquilo que a gente falou. O gráfico de sobe e desce da igreja, e eu não acredito, que com essa negação a gente pode entender que o número de cristãos será menor até a volta de Cristo, mas sim, aqui no livro anteriormente ele também ressalta o mesmo ponto que Hendrix lá fala do reinado de Cristo, iniciou-se, né, desde as suas batalhas até o momento de ressurreição ali na pós-morte na cruz. Então ele acredita também que esse momento da igreja, a igreja vai chegar um momento que ela vai ser consumida somente pelo verso 3 de Apocalipse do capítulo 20, onde fala que Satanás vai ser solto. Então a gente acredita que naquele momento a igreja ela vai ser muito perseguida, que o anticristo vai ser muito abrasador contra a igreja naquele momento, e a gente sabe que vai existir muita apostasia, muita degradação ali da igreja. A igreja com certeza vai diminuir a sua força, e então Jesus ele vai voltar nesse momento. Então, com base nisso, mais uma vez a gente ressalta esse ponto sobe e desce do momento de força da igreja aqui na Terra, mas isso não quer dizer que o reinado de Cristo ele diminua. E essa visão pós-milenista, ela traz muito essa supremacia cristã, né, para entender para iniciar o reinado de Cristo aqui sobre a Terra. Então eu acho que o próprio versículo lá ele vai ressaltando isso, mas eu acho que esse ponto que citou ele é colocado em xeque aqui, porque se a gente for buscar outros versos na Bíblia para ressaltar esse momento de uma supremacia da igreja, é difícil de encontrar. Como um pós-milenista consegue trazer versos que embasem isso? Assim, nós temos o entendimento de que Mateus capítulo 28, ele seja o imperativo, né, verso 19, ele ide, pregar o evangelho a toda criatura, batizando e, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Nós entendemos que aquele imperativo de fazer discípulos, e é interessante, o texto grego, ele não fala de todas as nações. Na verdade, o texto grego, ele fala discipular as nações. Não existe esse fazer, existe discipular. E não existe esse de todas, é uma inferência do autor. Então, é discipular as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, veja, existe uma ordenança cristã do próprio Senhor de discipular as nações, certo? Então, as nações, elas precisam ser ensinadas. Que nação? O Brasil literalmente vai se levantar? Não, mas as pessoas dentro do Brasil e todas as pessoas que compõem o território brasileiro, elas precisam ser evangelizadas. Fazer discípulos, discipular todas as nações. O que significa discipular todas as nações? Ensinar a lei de Deus a todas as nações. De tal forma que nós entendemos que todas as nações elas precisam seguir a lei de Cristo. Certo? Então, mas como? Claro, através de pessoas. As pessoas elas vão influenciando essas nações, né? De certa forma, com o evangelho, claro, pessoas vão evangelizando e cada vez mais pessoas sendo evangelizadas, mais e mais essa nação ela cresce, ela progride a se tornar, porque é um imperativo, é um mandamento divino, é um mandamento do próprio Cristo, discipular as nações. Mas nesse teu entendimento do discipular as nações, a gente não vai conseguir trazer, entender, principalmente a gente mais uma vez trazendo que até a igreja hoje ela é composta por joio e trigo, né? E vai existir essa separação no juízo final. Então, esse discipular, a gente pode entender do ensino ser levado a todas as nações, que eu acho que hoje acontece isso muito bem. Se a gente for fazer a comparação dos anos de 1957, os países eram colonizados através de navios,
e reinados através de charretes, né? Hoje, e se a gente vai observar o que podemos dizer, um presidente americano percorreu, foi a mesma coisa que um rei egípcio percorreu. Levou o mesmo tempo, levaria o mesmo tempo, e hoje já é muito mais rápido, muito mais prático. A tecnologia também, isso trazendo para os dias atuais, avançou bastante. A gente fiz uma pesquisa rápida no ChatGPT aqui. Então, dos 7.000 idiomas que a gente tem, 50% deles a Bíblia foi traduzida. E isso do maior número da nação que tem maiores números, né? Porque a gente sabe que tem pequenas localidades, que tem um pequeno povoado, que tem uma determinada língua que Às se vezes- ainda às não vezes- conseguiram chegar até lá. Às vezes até um dialeto pode ser Dialeto. considerado uma língua diferente. Pode ser considerado uma língua diferente, exatamente. E a gente entende essa força da igreja em relação ao passado, voltando para o passado. Então a igreja ela conseguiu ter essa força atualmente. Ela conseguiu traduzir a Bíblia. Ela conseguiu levar. Hoje a gente consegue levar pregações. Nesse momento, o nosso vídeo, quando for postado, pode alcançar pessoas do outro lado do mundo facilmente. Um americano, um alemão. E ele também consegue colocar lá um caption no YouTube para traduzir na língua dele. Isso é bem interessante. Hoje tem inteligência artificial que vai fazer isso. Então, quer dizer, tu acha que isso a gente não pode considerar como um discipular para as nações? Porque a gente está discipulando. Concorda? Eu entendo. A questão é que existe um imperativo muito mais de ir mesmo, certo? As nações e fazer esse trabalho de discipulado. Então, nós, quando estamos dentro da nossa casa, nós estamos iniciando esse processo de discipular as nações. Então, existe um processo até mesmo determinado pelo Senhor Jesus, né? A gente, quando lê ali Atos, ele diz assim, olha, pregue o evangelho a Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então, você tem sempre uma expansão, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, você percebe que essa pequena expansão do evangelho, né, que começa da nossa própria região, ela tem que se expandir para o mundo. Mas, claro, isso ajuda. É claro que isso ajuda, eu não nego. A minha questão é, nós precisamos, além de fazer esses trabalhos, de traduzir ou de abençoar pessoas na nossa própria língua, nós também devemos ir até essas pessoas. Porque o discipulado ele está muito mais ligado com uma vivência, entende? Do que simplesmente com um mero ensino, com um mero intelectualismo. Então o discipulado ele está ligado justamente a isso. A nós estarmos presentes uns os outros para que possamos então discipular constantemente aquela pessoa. Então como é que isso se aplica à nação? Quando nós temos pessoas cristãs sendo regidas por uma lei que todas elas dizem professar, e essa lei ela é colocada nos nossos corações, certo? Então, cada pessoa, de certa forma, ela policia umas às outras. Porque na igreja é da mesma forma. Eu policio o meu irmão policia o outro, e assim nós vou usar essa palavra, mas não é que eu queria, nos regemos, ali, né? Nos gerimos, certo? Então, de certa forma é isso. A questão do joio e do trigo é uma questão muito interessante. Joio e trigo, vocês conseguem diferenciar? Visualmente não. Então, dentro do mundo, haverá joio e trigo e a gente não vai conseguir diferenciar, certo? E o mundo, ele está cheio disso. Não é, olha, fulano ali que é cachaceiro, que está ali na esquina, ele está bebendo, ele é um joio. Não. Nós não vamos conseguir diferenciar. Porque nós vamos olhar para todas as pessoas e vamos dizer, será que é trigo ou é joio? Quando nós vamos saber? Quando vier o Senhor Jesus no último dia, na consumação desse milênio, né? Não literal que nós cremos também. Entendeu? Bom, acho que é um ponto que temos em comum, né? Todas as visões, as perspectivas escatológicas aí, creio que é a evangelização que vai fazer a palavra de Deus alcançar e levar salvação às pessoas, né? Não tem como... É o que Paulo fala, né? Como é que vai ser salvo, se converter? É ouvindo
palavra, Pregação da teologia. Então eu queria essa questão dos santos que vão reinar com Cristo, certo? Como é que o irmão entende? Eles vão reinar só nesse período milenial que vai iniciar, ou eles estão reinando agora nesse momento, onde será milênio, a perspectiva do irmão, né? É aqui na Terra, é no céu, onde será? E se tem um período de 1000 anos mesmo, ou não, como é que o irmão vê e define o milênio? Como eu falei aqui, o milênio nós entendemos ele como não sendo literal também, certo? Então não é 1000 anos literal. Nós entendemos que o reino de Cristo, ele se faz presente, ele já é presente. Tanto que Jesus vai dizer, né? O meu reino não é deste mundo. Aí tem um texto que ele diz, agora me fugiu a expressão, que diz, está em vossos corações. Me fugiu agora exatamente o texto. Se puder procurar, por favor. Então nós entendemos que o reino de Cristo, ele já é presente nas nossas vidas. E nós já reinamos com ele nesse sentido. Agora, veja, nós já estamos, como é que eu posso dizer, sentindo a influência desse reino? Eu entendo que sim, à luz de tudo que já falamos, né? À luz de tudo que eu já falei. Agora, de forma plena, é claro que não. Existirá um novo céu e uma nova terra, transformados em que essa nova natureza, aliás, em que nós teremos uma nova natureza em que não haverá mais pecado em nossas vidas. Então, Cristo, ele reina agora, mas ele reina dos céus. É uma coisa que eu sempre enfatizo. Cristo, ele reina agora dos céus, mas ele reina sempre sobre a terra. É um reinado literal? É um reinado literal no sentido de que ele governa, de que ele é rei. Mas não é literal no sentido de que ele está no seu trono aqui e existirá 1000 anos em que ele regerá todas as nações. Né? E aí, qual? Lucas 17, 20, 21. Pode ler, por favor. 17. Lucas 17, 20, 21 diz assim: interrogados pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, né? O reino de Deus não vem com aparência visível, nem dirão, ele ali ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Exatamente. Então nós não temos como dizer quando o reino de Deus ele virá. Nós como amilenistas e pós-milenistas, o que é que nós podemos dizer? Olha, o reino de Deus ele é presente. Mas nós não podemos dizer que o reino de Deus ele virá após o fim da grande tribulação, então Cristo estabelecerá os 1000 anos. Nós entendemos que esse reino, ele é presente, ele se faz presente, mas à medida em que esse evangelho ele vai crescendo, esses 1000 anos de paz e prosperidade, 1000 anos não literais, é importante sempre frisar, eles vão atingindo um estado tal em que as pessoas, como eu falei, elas estarão debaixo do governo da palavra do Senhor. Entendeu? Então, o reino de Deus, ele pode não ser político, mas ele influenciará a política. É muito interessante porque os dispensacionalistas adoram o Schaeffer, né? Francis Schaeffer. É um cara fenomenal. Mas o Francis Schaeffer foi influenciado por um pós-milenista, que era ele combateu até o liberalismo, foi o J. Gresham Machen. Ele era pós-milenista. Ele era reitor da Universidade de Princeton. Ele escreveu, ele combateu o liberalismo. Um dos maiores livros sobre o combate contra o liberalismo é do J. Gresham Machen. E ele era pós-milenista. Quem é que influencia, então, Francis Schaeffer? Francis Schaeffer vai dizer que ele é o seu mentor, o seu grande mentor. E Francis Schaeffer tem um trabalho muito fantástico de redenção da cultura, mesmo ele sendo dispensacionalista. Então você percebe que, por mais que a pessoa ela não seja pós-milenista, e tudo bem não ser, a gente não vai se matar por isso, nós somos irmãos, mas perceba como a visão pós-milenista ela influencia até mesmo outras escatologias. Porque o dispensacionalismo, se Cristo vem a qualquer momento, pode ficar igual a igreja se não me engano, era a igreja de Tessalônica, né? Que os irmãos queriam vender as coisas e tal, porque achavam que Cristo já tinha vindo. Pode ficar. Para mim, a visão dispensacionalista é a visão
errada dos irmãos de Tessalônica. Claro, todas as ressalvas ao dispensacionalismo e aos irmãos que são nossos irmãos em Cristo. Mas eu entendo que seja esse erro, certo? Então, existe uma redenção da cultura, né, por parte do cristianismo. Isso não é negado, eu acredito que por nenhuma das visões. A questão é o quão enfático isso é para cada visão. Para nós isso é de extrema importância. Porque pessoas evangelizadas mudam o mundo em que vocês vivem. Ah, meu irmão, eu sou cristão, mas o meu trabalho continua o mesmo. Então é melhor você rever os seus conceitos. Você precisa se parecer mais com Cristo para que essas pessoas elas sejam evangelizadas. Eu acho que é Charles Spurgeon que diz uma coisa interessante. A sua vida será a única Bíblia que os pagãos irão ler. Então, se a nossa vida não reflete as Escrituras, que é a nossa lei no nosso coração, e que nós queremos que seja a lei para aqueles que nos cercam, então tem alguma coisa de errado na forma como nós estamos evangelizando. Entendeu? Então, assim, eu acho muito interessante essa importância, né? Todas as visões dão, mas eu percebo isso de forma mais enfática no pós-milenismo. Essa ênfase na evangelização e no resultado que ela traz. E, cara, legal. Dando uma olhada aqui no nosso tempo, a gente está bem avançado. Então, eu queria te pedir para fazer as considerações finais quanto ao pensamento pós-milenista. O que vale ressaltar? No vídeo anterior, eu separei uma frase do livro Mais Que Vencedores, do Hendricks, que a gente citou. Eu citei muito, na verdade, aqui no dia de hoje, que ele diz o seguinte: em forma, simbolismo, propósito e significado, o livro de Apocalipse é de uma beleza que as palavras não podem descrever. Onde em toda a literatura encontraremos qualquer coisa que possa superar a majestosa descrição do Filho do Homem, andando no meio dos 7 candeeiros, ou do vívido retrato de Cristo, fiel e verdadeiro, avançando até a vitória, montado num cavalo branco, com uma vestimenta respingada de sangue, seguido dos exércitos celestiais. Onde, além do mais, encontraremos contraste mais marcante do que este, entre o juízo da Babilônia de um lado e o regozijo de Jerusalém de ouro do outro. Então, e onde mais o trono celeste e a bênção da vida celestial são retratados de maneiras mais serenamente simples, e ainda assim mais bela em sua simplicidade. Que riqueza de consolação, que visão e entendimento do futuro. Sobretudo, e revelação do amor de Deus estão contidos na palavra da profecia. Independente dos embates ou debates que a gente tenha sobre essa discordância do milênio, o nosso principal ponto aqui é trazer conhecimento. Então, assim, eu acho que das maiores concordâncias de todas as confissões de fé das igrejas protestantes, podemos dizer assim, geralmente o que é incluído, e isso é unânime, é que ide pregar o evangelho a toda criatura, entendendo, tendo amor ao próximo. Então, geralmente, esses símbolos são os principais da nossa fé, independente de algumas divergências teológicas. O estudo da teologia ele é importante, né, para um conhecimento, para esses debates de busca por conhecimento, mas essa diferença, esse pensamento diferente não faz com que nos tornemos rivais, mas sim que busquemos nos aproximar ao máximo da palavra de Deus, e é isso que é importante, é isso que a gente busca trazer, principalmente aqui no canal. Então, com base nisso, a gente tentou aqui amassar o Pedro ao máximo para que ele virasse a milenista. Essa não era a ideia, mas a ideia realmente era tentar extrair o máximo de informação pós-milenista. A gente vai trazer uma milenista, vou ter pensamentos pré-milenistas aqui, pós-milenistas agora, para poder tentar extrair o máximo também. Estamos aí em busca de pré-milenistas para que eles consigam nos ajudar aqui também com pensamentos. Mas eu conheço, posso ter indicado. Perfeito, a gente está em busca, acho que o mais difícil que a gente achou é um histórico, né, dona? Dispensacionalista é muito fácil, mas... Mas a gente deixa no gatilho sem nenhum problema, porque a pessoa que a gente está trazendo não respondeu. Mas assim, se você também tiver alguém para indicar, fica à vontade. Mas assim, cara, com base nesse livro, o que eu achei interessante é que o livro de Apocalipse ele vem para trazer a esperança, né, da trajetória de Cristo na Terra, no céu. Então, guardemos isso, né? Independente do seu pensamento, a gente quer que você abra o coração para ouvir outras
versões teológicas para que você compreenda se seu pensamento é 100% correto ou se tem alguma diferença. Porque, assim, embora eu tenha um pensamento amilenista, mas eu sou um amilenista, posso dizer, sou um amilenista confuso. Porque eu não considero todo o pensamento amilenista como fechado, como um ponto central. Eu acredito que a gente tem muita coisa a aprender. E assim como eu discordo de outros pontos, eu acho que isso é natural e normal. Então, cara, mais uma vez, assim, eu já te deixo bem tranquilo para dar essas considerações finais e a gente encerrar o vídeo por hoje. Tem alguma pontuação a fazer, Darlan? Não só agradecer, né? Antes de falar, agradecer a participação do primeiro entrevistado sobre esse assunto bem, assim, complexo, né? Tem vários pensamentos diversos e não tem unanimidade nem dentro da própria visão escatológica, certo? Então, mas independente se for milenista, pré-milenista, pós-milenista, que a esperança comum de todos é a volta de Cristo, que a gente possa viver até a existência à luz dos últimos dias, né? Não que vai ser 1000 anos depois, vai ser 1000 anos antes, mas a cada dia a gente está mais próximo do retorno dele. As considerações finais, gostaria de deixar a indicação tanto desse livro aqui, Pós-Milenarismo para Leigos. Vai aparecer a imagenzinha do livro aqui para ficar mais nítida a imagem, tá? Monergismo, e tem outro do mesmo autor, do Kenneth Gentry Jr., que é Apocalipse para Leigos. Ele vai trazer uma interpretação tanto preterista parcial quanto pós-milenista de Apocalipse, certo? Mas uma coisa que é importante sempre frisar, que vocês deixaram claros, é que nem toda visão escatológica, por mais fechada que ela seja, todos os autores eles vão concordar com a interpretação de todos os textos, né? Então pode ser que em algum momento você se depare com algum pós-milenista que discorde de mim em algum ponto, mas isso não nos torna diferentes, opositores, né? Não defendemos diferentes pós-milenismos. Apenas temos uma interpretação diferente daquele versículo. E, no mais, queria deixar que a esperança pós-milenista ele tome o seu coração. Você não precisa aderir à posição, mas pelo menos o entendimento de que o reino de Deus ele também deve chegar ao seu irmão. Ele deve chegar ao seu próximo, e a única coisa que pode regir a nossa vida são as Escrituras Sagradas. Certo? E através dela, e eu sou um teonomista, eu acredito que somente através dela nós temos a lei perfeita do Senhor, que pode transformar a vida de cada um de nós, assim como transformou a minha, transformou a dos nossos irmãos, transforma com certeza a de vocês. Amém. Amém, cara. Se você quiser ter um pouquinho mais de conhecimento e acompanhar o Pedro, ele também tem um canal, né? Tretologia. É isso. Posta o vídeo. Mas aí você pode aprender com outros temas ali. Vocês ajudem a seguir o canal do irmão para incentivar a querer postar mais vídeos, né? É verdade. Mas todos fiquem com a graça e a paz do Senhor. E a gente espera que, se você concorda ou discorde, comente no vídeo. Fica à vontade, a gente vai tentar tirar, sanar a dúvida ao máximo. Se você tiver indicações para fazer de pessoas para falar sobre o milênio, para falar sobre algum outro tema, fique à vontade para indicar também. A gente é super aberto para conversar com todo mundo. A gente já vem citando isso várias vezes, né, Darlan? De vários pensamentos diferentes. Até um ateu que não tem pensamento cristão, a gente está aberto a conversar porque a gente realmente quer fazer com que vocês que estão aí desse lado aprendam um pouco com cada conversa, com cada entrevistado, com cada assunto que o Darlan traga aqui, tá bom? Até mais. Valeu.